Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, galera, tudo bem? Que bom, pessoal chegando, entrando aqui na live, Babi. Hoje é uma live muito especial, vou receber uma pessoa que eu vou ter o prazer de conversar, que é o Ubiraci, um representante da etnia Pataxó. E a gente vai conversar um pouco sobre o problema do coronavírus que está acontecendo, né, no país inteiro, no mundo inteiro. E a gente vai ver o ponto de vista do Ubiraci, um representante dessa importante etnia que tão tradicional e que representa o povo brasileiro. O Ubiraci já mandou uma solicitação para começar. Eu vou adicionar ele e vai ser um prazer conversar com ele aqui no Pontes de Cultura. Muito boa noite, galera. Salve, Ubiraci! E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, cara? Boa noite, obrigado. Eu que agradeço por esse carinho. Eu acho que esse movimento, esse grande movimento, e tem nos servido como informativo e de aprendizado para unir pessoas que talvez em outros momentos a gente nunca se encontraria, claro que com as diversas coisas que a gente tem, e saber que essa doença, ela atinge pessoas de níveis diferentes, de culturas diferentes, da mesma maneira, e que Sem nós dúvida. precisamos estarmos juntos. Então é um prazer estar aqui conversando contigo, representando o meu povo, e com um cara que é um grande mago das artes, que eu estava dando uma olhada na tua vida aqui, tá de caramba. Imagina, cara, imagina, o prazer é todo meu. Eu acho que como você falou, todas as iniciativas que visam congregar, né, que visam unir, que visam deixar as pessoas em comunicação, dialogando e evoluindo juntas, né, eu acho que são válidas. Esse projeto Pontes de Cultura, agradecer demais ao André Moraes, né, que me convidou para participar. E você conhece o André, Albiraci? Como é que é a tua relação? André é meu parceiro, eu tive a oportunidade, não conheci André faz pouco tempo, e eu tenho uma amizade tão grande por ele, um carinho tão enorme, a gente conversa muito no privado, e é um cara que eu tenho a oportunidade de conhecer. Sabe aquele cara que você conhece e fala, "Poxa, eu já vivi com esse cara, eu já brinquei com ele, eu não sei onde foi, mas a gente já, sei lá, já colocou o cachorro para correr gritando junto, então... Isso é muito legal, né, cara? Essa Ele é relação, né? O André também é um amigo muito querido e que bom que ele proporcionou esse encontro. Eu dei uma olhada também, Graci, assim, na tua trajetória, né? Na tua trajetória de vida e vi que você é um cara muito atuante, né, cara? Assim, dentro, perante o teu povo, né? Você é um líder mesmo ali. Você ainda não é um pajé, né, Graci? Se apresenta um pouco para a galera que está chegando, cara. Como é que é essa história? Porque hoje eu vou aprender aqui contigo, irmão. Estou sendo franco totalmente. Você vai me ensinar aqui um pouco da tua história e que a gente possa conversar um pouco mais. que bom que vai ser um espaço de compartilhamento. Eu sou o Biraci Pataxó, sou educador, e antes de ser qualquer outra coisa, eu sou pai de duas meninas, sou filho de pajé e irmão de mais seis homens e mais uma mulher, e uma grande mulher, que resolve tudo, manda na gente tudo, Ah, sabe? imagina como é que é. Uma, uma, uma dona de casa, uma mãe cozinheira, que ama cozinhar e adora mostrar o seu carinho na cozinha. Uhum. E aí eu estudei fiz ciência da natureza e matemática, comecei a fazer alguns cursos, fiz terapia comunitária, massoterapia e técnica resgate de autoestima, pelo Uhum. movimento Várias, que é do Ceará, e em parceria com a Universidade Federal do Ceará também. E aí faço parte do grupo de pesquisa e da Universidade do Sul da Bahia, que tem parceria com a Universidade de Coimbra. Também Uhum. faço parte das 5 curas, que são indígenas do Brasil inteiro, buscando uma forma de ajudar as pessoas desse grande mundo, de como entender que a natureza não está fora, a natureza está dentro da gente. Então a gente nomeou com as 5 curas, que tem parceria com a Universidade Federal de Vancouver, no Canadá. E aí eu viajo por isso aí tudo, mas a minha maior escola é a minha comunidade, essa aqui é a minha universidade. É Sem quando dúvida.
aprendo todos os dias, que eu levo um pouco disso para as pessoas. Então, quando me perguntam, você é aprendiz de pajé? É porque se eu colocar como aluno, no final do curso eu vou ter um certificado. Aprendiz, não, eu não sei se eu vou ser pajé, eu posso ser o cuidador de um pajé, pode ser meu irmão, pode ser uma outra pessoa na comunidade, e eu vou estar com 200 anos, eu vou continuar sendo aprendiz. Já diria um compositor, um poeta aí, a beleza de ser um eterno aprendiz, né? É bem isso mesmo. Somos eternos aprendizes, né? E acho que vocês que são os povos nativos, né? Que a gente chegou aqui e veio ocupar isso aqui, mas vocês já estavam aqui muito antes, né? E vieram trazer um ensinamento para a gente, que é a questão do respeito também, né, ao conhecimento, né? E eu acho que o respeito ao conhecimento começa pelo respeito à natureza, né, Biracina? Como é o Pataxó, explica pra gente. É uma etnia, é uma tribo, aonde se localiza no Brasil? Dá uma introdução para a galera que está chegando aí, por favor. Eu sou do povo em que teve o primeiro contato com os portugueses há mais de 500 anos atrás. Eu sou a descendência desse povo guerreiro, e já ressalto que talvez seja por isso que a gente incomoda tanto, como que em 500 anos a gente não foi dizimado ainda, e a gente, como alguém que vive tranquilamente nas matas, sem querer carros, motos, essas coisas que a cidade tanto prega, pode incomodar tanto. E aí, eu sou dessa aldeia de Coroa Vermelha, que fica em Santa Cruz Cabralha, Bahia, é próximo, vizinho a Porto Seguro. Então, onde tem todo o contexto histórico, onde todo mundo aqui, até das redondezas, diz o descobrimento do Brasil. Eu até brinco, que é para sair da parte séria, porque se a gente for entrar na parte séria é muita dor. Falo assim, Cabral descobriu o Brasil, ele esqueceu de colocar a cobertura de novo, que o negócio tá bagunçado. Poxa, André, é exatamente isso, cara. Você resolve ir lá pro meio do mar, fala, vou ficar longe de todo mundo. O cara te acha lá, fala, descobriu, André. Não, você me achou que eu tava longe de todo mundo. Você me achou, rapaz. Como é que acha no meio de árvore pra tudo que é lado, o cara vai lá e busca a pessoa que estava ali, né, ocupando aquela terra, né, e vivendo ali. Então é sul da Bahia, né, o Biraci, que o Pataxó, né? Isso, a gente fica no sul da Bahia. Nosso povo ele sempre esteve localizado aqui no sul da Bahia, ao norte de Minas Gerais e um pouquinho do Espírito Santo. Como o nosso povo sempre foi nômade, a gente não tinha uma parada fixa. Hoje, claro, há mais ou menos 50 anos, a gente está se readaptando a morar em aldeia. Morar em aldeia para a gente nunca foi bom. Então, porque a gente sempre aprendeu com a natureza que acabou os recursos dessa localidade, a gente vai para um outro lugar, né? Então, espera que a terra ela possa se recuperar aqui. Então, a gente ficava mudando, migrando de lugares. Com o tempo... Então, era uma tribo... Os Pataxós eram nômades, né? Eles não tinham uma aldeia fixa. Eles ficavam meses num lugar, aí depois passavam para outro, ficavam mais alguns meses, iam para outro lugar, e assim vivia, né? É natural que da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, era meio que o local onde ficava circulando em forma nessa forma. Era meio que um espaço delimitado, porque também tinha essas disputas por espaço, né? Uhum. Mas também não tinha aldeia fixa. Tinha alguns poucos que ficavam em alguns lugares, mas eu não podia dizer que era a grande maioria que Pataxó ficava. Hoje a gente está em torno de aqui no sul da Bahia, quase 15 mil. Né? Eu posso estar errado, porque as contas elas mudam com o tempo. Sim. É nesse entorno, mas a gente ocupa toda a região aqui do sul da Bahia, prioritariamente Pataxó. Mas a gente trabalha diretamente com turismo, e é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, porque se nós mudamos o nosso costume, hoje a gente não caça, hoje a gente faz outro tipo de pesca, porque se a gente mudou o costume, a gente trabalha com turismo para comprar em mercado, que é a morte para a gente, em prol da natureza, em prol de que ela se recupere, por que as pessoas que veem isso não conseguem aprender? Né? Eu falei mais cedo numa live que eu falei assim, uns mais velhos aqui dizem, a humanidade só vai aprender o que é a natureza quando ela aprender a escutar o silêncio. Né? Não é ouvir o silêncio, é escutar, que vai muito mais além, escuta com a pele, com o seu nariz, com o teu olho, com o teu ser. E só
pode escutar o silêncio, quem é o silêncio, quem pode se silenciar. E, infelizmente, muitos não estão aprendendo com essa pandemia de que a Terra está pedindo. Cara, É. fica quieto. E você falou uma coisa super importante agora, Biraci, que é a seguinte: vocês, como tribos, né, como etnia indígena, já flexibilizaram muito, né, muito, no sentido dos costumes, dos hábitos. Vocês já viram o caminho natural para vocês continuarem vivos e ativos, né, e participantes, né, de uma sociedade, de um mundo que está completamente transformado. A gente está aqui fazendo lives, né? Então, assim, é preciso que haja um bom senso de todos, né? Para haver esse entendimento, né, de que as terras têm que ser respeitadas, de que os povos indígenas são muito importantes para o Brasil, né, de uma cultura que é linda e que não vai acabar, né? O Brasil é isso, a essência do Brasil é essa, né? Então, você falou uma coisa super importante, que é assim, vocês como etnia, como tribo, já se flexibilizaram muito, vocês compram em mercado, né, pararam com a caça, né? Então, assim, tem uma série... Então, assim, os governantes, os povos, os fazendeiros, os plantadores, tem que se flexibilizar e abrir mão de muita coisa em prol da cultura brasileira e de um povo brasileiro, né? E eu percebo assim, eu coloquei recentemente no meu Instagram, assim, já pensou se a minoria descobrisse que ela é maioria? O que aconteceria nesse Brasil? Porque o Brasil não é feito nós não temos mais ricos do que pobres. Nós não temos mais patrões do que trabalhadores. Nós somos feitos das comunidades. As comunidades dos condomínios, as comunidades no prédio, as comunidades das favelas, dos quilombolas. Aí eu percebo que o seguinte, numa sociedade onde o dinheiro é mais importante do que a vida humana, né, onde você coloca a vida humana em xeque. Quando eu me formei em Ciências da Natureza e Matemática, o meu desejo era contabilizar quanto que as pessoas da cidade pudessem dar o valor a uma vida humana. Eu queria contabilizar quantos índios foram mortos. Até hoje nós éramos mais de 5 milhões. Hoje somos 897 mil indígenas. Isso é muito sério, né, Ubiraci, porque a gente está falando de vidas, né? E assim, as vidas que importam. A gente está passando agora um movimento mundial, né, que é o Black Lives Matter, né, que é a coisa das vidas negras importam. E quando a gente fala, morreram não sei quantos, sim, como assim? Se morresse um era um problema. É como o caso das ditas balas perdidas nas favelas cariocas, né? Normalizou, né? Virou normal. Que normal é esse? A gente tem que falar sobre isso, né? Eu perdi um amigo que ele dizia isso mesmo, assim, não existe bala perdida, existe bala achada. E essa bala achada, ela só acha o pobre. Ela só acha pessoas de cor, de comunidade. Você não vê o noticiário de que alguém que mora num condomínio de luxo recebeu um tiro acidental, né? E eu percebo, assim, que a justiça, ela é injusta. A justiça é injusta. Por isso que é importante a gente viver em comunidade, porque entrou o Alexandre Coimbra aqui, que é um cara maravilhoso, você deve conhecer também. Conheço, psicólogo maravilhoso. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pela presença. E eu percebo o seguinte, irmão, de que pensa a que ponto nós chegamos, a ponto de uma vida não valer nada. Eu sempre vi em filmes as armas que os nossos policiais, que deveriam cuidar, zelar da saúde, usarem. E o que mais me dói, que a grande maioria das vezes são policiais de cor preta matando pretos, né? Agredindo, porque ele está numa posição diferente. Se ele tivesse sem aquela roupa, ele também seria esculachado. Ou seja, eu falo isso para quem está próximo. Imagine nós. Eu fui esculachado dentro de um avião porque eu estava pintado. Falei, volta para a mata, índio. Você não deve estar em avião. E eu olhei para a pessoa e falei, cara, não tem mais mata para eu andar. Eu acho que a senhora deveria se acostumar com ver índio na cidade, porque vocês estão fazendo cidade nas matas. E é natural que eu não quero me desgrudar da minha pintura, mas vai ser mais natural ainda vocês verem. E eu percebo que essa doença, que porventura ela está sendo usada politicamente, quer dizer, uma politicagem,
porque a política é um nome perfeito quando você vai olhar no fino, né? Mas essa politicagem nojenta, e é por isso que eu não defendo lados, porque me dá o direito de falar de qualquer um, eu não tenho que bater palmas para um presidente que melhorou a educação e a saúde. Não era esse o objetivo, né? Que promoveu algumas coisas, era esse o objetivo. Então, eu percebo que essa doença entrando dentro das comunidades a manteiga que está no pão para morrer índios e as terras que são de comunidades ficarem produtivas, né? Ficarem produtivas por um Brasil que produz muita carne e a gente compra carne cara. Um Brasil que produz muita coisa e tem gente morrendo de fome. Para nós indígenas, eu não consigo entender como que a gente produz tanto, a gente faz tanta coisa e morre gente de fome aqui. Como que nessa pandemia a gente começar a ver que uma cesta básica está custando menos de R$100? Por que que antes da pandemia ela custa 300, 400? Exatamente. O cara ganha um salário mínimo e não dá para nada. Eu falei com um amigo economista, eu falei para ele, o seguro-desemprego garante 5 meses de que o trabalhador foi demitido, e ele tem 5 meses, isso está na lei. Se o Brasil em 4 meses já está quebrado, agora a gente entrou no 6º mês, mas no 4 já falava de estar quebrado, então alguém errou nessa conta econômica aí. Então, ou seja, para nós, é inconcebível o que está acontecendo, porque assim, morrer de fome, uma vida humana, não tem preço. Eu estou me sentindo vitorioso porque a gente tem menos de 10 casos nas comunidades. Fala um pouco sobre isso, Biraci. Como é que está a questão especificamente do coronavírus? Você vive na comunidade, Biraci, você vive na Bahia, né? Você vive, né? Como é que está lá com vocês? Como é que vocês estão recebendo algum tipo de auxílio? Como é que está o número de casos? Como está funcionando o problema do coronavírus na etnia Pataxó no Brasil? Olha, eu devo dizer assim, a gente cobra muito do poder público. Nossos caciques e liderança, eles são muitos movimentos femininos das mulheres e as associações, elas são muito organizadas e eles cobram muito. Só que a gente cansou, e é mais do que natural, de ficar esperando pelo poder público. Sim. Então, nós nos organizamos dessa maneira. Então, muitos estão fazendo lives para ajudar, a gente está recebendo ajuda de muita gente, mas o que eu percebo de mais forte é porque eu vivo na maior aldeia urbana da América Latina. Então, não tem como a gente fechar a aldeia. Então, a gente é atravessado, de um lado tem uma BR, de um lado é a área não indígena, do outro é a área indígena. A gente foi obrigado a viver em casas de alvenaria, como as pessoas estão vendo, e aí eu vivo essa dualidade o tempo todo. Então, aqui a coisa mais fácil, é um local turístico, toda hora tem gente aqui, a gente está mandando ir embora, voltar. Eu até usei uma frase que é dos amigos lá do Ceará, que chamam as pessoas de cabrunco. Eu coloquei assim, qual parte do fica em casa você é filho do cabrunco? Não entendeu. Então, aí os caras veem, dá risada e volta. É o que estou arrumando, mas assim, a gente tem menos de 10 casos numa aldeia que tem mais de 6 mil índios. Sim. Então, a gente está se preocupando, eles estão bem, estão em casa, e a gente tem todas as aldeias na redondeza. Tem aldeias que vivem mais distante, que também elas produzem os artesanatos e traziam para a gente fazer essa troca, e aí não está, então eles precisam de mantimentos. Então a gente está buscando apoio de várias vias. Aqui os caciques se organizam, as instituições um pouco eles doam, os pescadores têm pescado muito, então eles distribuem para a comunidade, quem tem dinheiro repassa para eles, para comprar algumas coisas no mercado. Então a gente tem feito isso, nem tem sido fácil, porque ficar todo dia, a todo momento, mandando as pessoas embora, porque as pessoas não respeitam. O aeroporto de Porto Seguro vai ser aberto agora, e tem pessoas comemorando já doidos para vir para cá. Então, para a gente é ótimo. Vocês têm um fluxo digamos assim, um fluxo de troca de vocês.
através do turismo. E o turismo junto com a cultura, né, no sentido de coisa, é o mais prejudicado, né? Então, assim, Uhum. então, assim, da iniciativa do governo, vocês tiveram algum tipo de auxílio? Não, são as iniciativas privadas, dos amigos, das pessoas em volta, pequenos empresários, pescadores, que estão auxiliando vocês. Justamente. Chega aquelas... a pouca ajuda que chega do governo é aquela história, né? Chegou uma cesta para 10 pessoas, aí tem sempre alguém tirando uma foto, ainda mais nesse momento político, e apresentando, ou seja, não dá para passar um mês, não é uma constância, a gente não está buscando que seja uma cesta para um mês, nós estamos há 6 meses parados, produzindo, fazendo outras coisas, mas o que a gente quer é que os parentes, eles fiquem bem. A gente chegou a um nível de que o parente, olha, vai vir uma situação complicada. A gente pode até passar fome, mas o que é passar fome em prol de uma vida? Não é a primeira a pandemia que a gente passa, e nem a última. Então eu falei com o Bruno Garcia, que falou assim, a gente é pós-graduado em vencer pandemias, porque nós, povos indígenas, vencemos a pandemia da bala todo dia. Quem é líder no Brasil, não só indígena, quem é líder no Brasil corre risco de morrer a qualquer momento. A gente tem o exemplo da Marielle, a gente tem um exemplo de vários outros líderes. O Brasil é o país que mais mata líderes de qualquer associação, qualquer ativista no mundo. Então, ou seja, a gente é campeão nisso, os nossos números de violência são maiores do que guerra. Então, eu não sei, eu fico muito chateado, muito triste quando as pessoas dizem eu quero que volte tudo ao normal antes. Cara, o antes estava bom, eu não sei para você, e eu acredito que tua sensibilidade não estava, mas não estava bom antes e nunca vai estar. Quando eu deixo de me importar, eu fui palestrar uma vez em São Paulo, e que no lado do centro de convenção, no lado onde eu fui palestrar, sempre chego muito cedo. Tem uns moradores de rua ali na frente. Os guardas municipais estavam chutando os caras, acordando, jogando água neles. Levanta, tá na hora, tá na hora. No local onde eles estavam dormindo, era um pet shop. As madames chegavam com os cachorrinhos para dar banho, era tipo um hotel para cachorro. Eu falei, gente, como é que pode? Eu chuto um ser humano e dou o maior luxo para um cachorro. Na minha aldeia, cachorro anda, daqui a pouco você vai ver um cachorro latindo aí, colocando o pessoal para correr. Cachorro é cachorro. Então eu não consigo compreender aonde as inversões, né? As inversões de valores, né, Albiraci, que a gente vê o nosso meio de vida, né, que foi criado desde sempre, foi gerando distorções, né, e abismos sociais, né? E a gente vê que parece que não se tem um pensamento de realmente se reverter isso, de realmente proporcionar um mundo menos desigual, né? E quando a gente fala de Brasil, esse abismo é gigantesco, né? Então eu acho muito importante agora, assim, ouvir você falar o teu ponto de vista, né? Porque a gente está passando por um momento em que parece que essas contradições sociais estão se acentuando, né? Esse discurso onde as pessoas, enfim, são colocadas como desimportantes, né? Vem se acentuando. Então eu acho que é o momento da gente mostrar como é importante a gente ter um olhar igual para todos nós. Como você falou, o normal não estava bom, né? Então é preciso que se volte para um novo normal, né? Um novo normal. E a maneira de se fazer isso, eu acho que a internet, dentro das nossas possibilidades nesse momento, é isso, né? A gente você falar sobre a sua cultura. Uma coisa que me chama muita atenção, Biraci, é assim, a gente vive num mundo, nas cidades, que é um mundo muito violento, né? Você sai na rua, você pode a qualquer momento ser assaltado, você pode a qualquer momento perder qualquer coisa, enfim, é um mundo violento mesmo. Nas comunidades, nas tribos, nas comunidades, nas etnias, não existe essa violência, né? Vocês vivem em comunidade e as pessoas se respeitam, né? O que você acha, na opinião de vocês, que leva a essa diferença? Por que no asfalto, na cidade, é assim e por que entre vocês não é? Na sua visão, assim. Primeiro,
fazer uma pontuação quanto a algumas aldeias que são afetadas pela essa questão da política, que estão mais próximas das cidades, elas já têm sofrido por isso. Principalmente o alcoolismo e outras coisas têm levado a isso acontecer, porque eu descobri que é uma forma de aprisionamento. Na cidade tem o crack e outras drogas, nas comunidades indígenas é o álcool. Eles oferecem de graça o álcool, e com o tempo esse índio está trabalhando em troco de nada, porque ele fica viciado muito fácil. E para a gente tem sido um desafio muito grande, né? Porque a facilidade é enorme. Mas eu percebo que as pessoas ficam impressionadas. Por exemplo, eu tenho sobrinhas, eu tenho 36 anos, eu tenho sobrinhas que passam por mim, são casadas, filhos já grandes, fala: benção, tio. Eu falo: Deus te abençoe. O ato de pedir a bênção para a gente, ela já está abençoada. Quando eu devolvo, ela está abençoada 2 vezes. Esse respeito para com quem é mais velho, não importa se eu estou de cabelo branco ou não, a criança que passa e chama todo mundo de avô e vovó, e dá um abraço, dá um beijo, pede a bênção, não importa se é da minha família, esse respeito tem se perdido na cidade. As pessoas querem ser muita coisa, mas não querem ser elas. Né? Elas querem ser o bambambam de alguma coisa, mas esquece disso. A coisa mais difícil para quem é da cidade é escrever 10 qualidades suas. Bota 10 defeitos, eles escrevem tranquilo, mas falar 10 qualidades tem sido muito complicado das pessoas. E aí essa é a diferença para que seja violento. Se eu não sei quem sou, qualquer coisa que eu não gosto em você, eu vou começar a expurgar. Eu vou começar a avaliar, porque você deveria ser assim. Né? Se eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar vai servir. Para onde me tocar, eu vou. E a gente percebe que a gente está desse jeito. As pessoas se qualificam numa área, mas não se sentem felizes fazendo isso. Né? Meu nome é Ubiraci. Quer dizer, árvore de madeira forte, tem 3 significados. Aquele que traz o mel, o descendente da caipora, descendente do grande guerreiro, que em algumas culturas chamam de Ubirajara. Aqui pra gente é Catumbaiá. Então, ou seja, desde o início eu tinha que ser liderança de alguma coisa, não tinha para onde eu correr. Ubiraci, fala um pouquinho pra gente, cara, até pra gente, depois quando a gente for encaminhando pro final, eu quero que você fale sobre as possibilidades de doação. A gente pode até falar nesse momento, se alguém tiver alguma possibilidade de doar, de fazer algum tipo de donação, existe algum caminho para isso, Ubiraci, em relação aos pataxós, com quem fala, com você? Eu posso publicar o teu Instagram e deixar fixado, não sei, como ficar melhor aqui. Sim, a gente tem uma grande preocupação também, não só com o povo pataxó, mas com os outros parentes, que o Covid, por exemplo, os Cocamas, tem mais de 50 mortos, e como a gente costuma chamar um ao outro de parente, não importa um índio encontrando o outro, não importa se ele é brasileiro ou não, a gente vai sempre chamar o outro de parente. Bonito. É da nossa família. Então eu não posso, esse projeto Pontos de Cultura não é só pataxó. Então a gente tem pedido que as pessoas possam entrar em contato com o Ponto de Cultura, né, o Instagram, se quiser até deixar fixado aí. Vou deixar fixado aqui. E aí eles estão destinando para vários lugares diferentes. Claro, tem pessoas que querem fazer doação direta, podem falar comigo, mas eu acho que é importante participar desse movimento, que talvez tenha um outro parente que esteja precisando até mais do que a gente, mas não que não esteja faltando, mas como seres humanos e parentes que nós somos, é necessário que a gente cuide um do outro. Então, eu não posso aqui estar feliz se eu ver que o meu parente lá do Amazonas, meu parente de Roraima, estão sofrendo. Me dói saber disso. Então, quando a gente vê essas notícias, nos dói muito de saber que nosso povo, porque cada velho que morre, pra gente é uma biblioteca viva. Ele leva um saber que a gente não vai acessar mais nunca. Talvez, por uma ordem divina, a gente possa ter de um mundo espiritual receber. Mas na grande maioria das vezes ele leva muito do seu saber. Então, e algumas pessoas falam, por que você não escreve o que os mais velhos falam? É porque se a gente começar a escrever, a gente vai deixar de acompanhá-los.
A gente deixa de andar com eles. E é um problema da nossa sociedade também, né? Essa coisa dos celulares, das coisas assim, a gente começa a não viver e começa a registrar. Mas aí você registra, mas aí você não vê. E aí não só você não vive, como você registra para mostrar para os outros, né? Mas você não, você deixa de viver para mostrar. É igual eu estava dando uma olhada. Por exemplo, você, André, né? Que vem o nome de origem grega, quer dizer viril, homem, né? Aquele que é criado, que tem no seu ser de ser esse homem viril, você ter hoje essa sensibilidade, esse cuidado, a arte te ajudou muito, mas deve ser uma luta muito forte você ver, às vezes, a desigualdade, as chateações, até propriamente as sacanagens, e você falar, acho que está na hora de André cortar uns 2 braços, arrancar o pescoço de alguém, aí respirar. Isso requer muita força. A energia do cuidar, do bem-estar, para que você coloque em prática, ela é muito mais forte, muito maior do que qualquer outra energia negativa. Basta xingar minha mãe que na hora eu vou querer partir para dentro. Agora, você respirar e cuidar do outro exige muita força. E eu imagino o quanto você não tem lutado nos seus dias aí. Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que a gente estava falando de nome, e eu gosto muito de nomes, né? E tem uma outra simbologia no nome meu que tem um começo que é o Uru. E o Uru, no Tupi-Guarani, ele significa a entidade religiosa, né? A chama luminosa, né? Então, eu estou muito conectado com os aborígenes, com toda essa galera aí. Por isso que quando você falou do Ubiraci, do significado do teu nome, tem também um trabalho que vocês estão fazendo, então, que é um trabalho de reavivar a linguagem, a língua pataxó, né? Que tem um nome que é Pachohan. Como é que é Pachohan? Pachohan, isso. Quer dizer linguagem de guerreiro. Mas ela se chama de ser pataxó também. No início, quando a gente começou para os professores, e aí chegou os linguistas e falaram, não, para ser língua precisa do nosso aval. E os jovens e os professores, caciques, a gente não precisa de aval de ninguém de fora. Olha o André Moraes aqui, o André Moraes está presente. André, a gente estava falando bem de você aqui. Bem não, a gente estava falando em amor em relação a você. Desculpa, o Brasil te interrompi, fala aí. Não é isso, André, ele chega, a gente tem que falar mesmo. André. Tem que parar. Fala aí, amigo. E é justamente isso, quando a gente traz essa essência do que quem nós somos, por que eu vou deixar alguém que é de fora dizer o que é certo ou errado para mim? A minha comunidade, a minha cultura, ela vem mais de 500 anos. Aí os educadores, que na comunidade, um educador, às vezes a voz dele é mais alta em termo, mais ativa do que até de um cacique. Não existe uma reunião de comunidade que não tenha um educador junto. É porque nós sabemos a essência, a força que é a educação escolar e a educação comunitária. É comum os pais falarem assim, se meu filho bagunçar, pode bater nele. Né? Manda para cá, que aqui eu resolvo o negócio. Ou seja, esse respeito para quem está educando perdeu-se em diversos lugares. Né? Não que bater ou fazer alguma coisa seja o melhor, eu falo o respeito para com o outro, com o educador. Então, quando os educadores falam, nós vamos falar a nossa língua, porque falar a língua para os mais velhos é sinônimo de dor, porque por falar a língua eles foram chicoteados, muitas mulheres foram estupradas, pessoas foram feitas de cavalos. A língua foi aos poucos, houve tentativa de não podia falar, né? Então o idioma foi se perdendo, então reavivar a língua é uma maneira de retomar a origem mesmo, né, da etnia e tal, né? Isso, não só a origem, mas a força. A força, né? Sim. Força em si, que está... Antes o pessoal fala, não, está resgatando. Aí os educadores falam, não é resgate, porque a gente não está morto. Sim. É reavivar o que está... Reavivar aquilo que está... Então, eu tenho o maior cuidado com as palavras também, porque dependendo do termo que a gente emprega, pode-se gerar uma distorção de percepção da situação, né? Eu tenho muita restrição com o termo dívida histórica, porque eu acho que dívida histórica você não paga isso, sabe? No momento que você coloca, por exemplo, dívida histórica com o povo indígena,
bicho, de dívida histórica, como é que você vai pagar o que aconteceu? Não tem como pagar, sabe? Então, isso não é uma dívida, é uma situação que não pode continuar, né? Então, você está falando sobre as palavras, né? A gente está vindo das palavras, o bate-papo, então, só... Não, eu acho isso perfeito. Quando você falar de dívida histórica, é perguntar para quem está assistindo, como é que você paga, por exemplo, se fosse calcular de quantos índios morreram desde a chegada dos portugueses até hoje, fosse calcular por dia, morreria 7 mil índios. 7 mil índios por dia. Mortos por dia, em 520 anos. Então, como calcular isso? Como você vai pagar essa dívida histórica? Isso vai ficar na história, porque você nunca vai pagar. Exatamente. Quando você fala dívida histórica, você joga para uma coisa que é impossível. Né? Ela fica lá para falar, é a dívida histórica. Primeiro que você se exime da condição de atuante, né? Porque você coloca dívida histórica, então é uma dívida, não é sua, é dos outros. E você bota lá para trás e lá para frente e tira da situação do momento. É bem isso. E aí eu vejo muito isso em religiosidade, que às vezes o pessoal fala, olha, Deus lhe pague. Eu falo, não, eu estou devolvendo o que Deus já me deu, mas por que você não paga? Eu não lhe fiz o bem? Faça o bem para alguém. Repita, não precisa ser para 10 pessoas, não faça uma. Que aí Deus vai estar se transformando em cada um e a gente vai passar a nossa espiritualidade. Você gostou? Gostei. Então, passe o melhor que você gostou para o outro. Então, a gente vai fazendo essa grande onda. A diferença é que as pessoas estão sendo egoístas. Elas recebem, mas não querem repassar. E isso tem causado até um mal para as pessoas, que se eu recebo demais, eu também fico doente. Sim, sem igual os lá que tem muito dinheiro, mas não é feliz porque está preocupado com todo mundo que pode roubá-lo o tempo todo. A Ana Lua está participando aqui, ela está, por exemplo, sugerindo o termo reparação histórica. É legal as pessoas participando, né, da conversa. Eu acho que reparar também, não sei se seria, Ana Lua. Acho bacana a tua participação, mas também não vejo... Essa é uma longa discussão etimológica, né, que teria que se sentar com muitas pessoas, mas acho importante falar sobre isso também. Porque também não é reparar, né? Eu diria, André, que seria... A gente precisa sentar para dialogar. Isso. A gente não quer reconstruir. A gente precisa construir um novo que seja igualitário para todos. Sim. Respeitando as suas pinturas, respeitando as suas vestimentas, né? Me chateia, por exemplo, quando as pessoas veem, poxa, a sua fantasia. Não, cara, é fantasia para você. Para mim, é minha roupa. Sim. Então, se a gente aprende a ouvir o outro, não é só ouvir, é escutar. Que com a escuta, você escuta com todo o teu ser, com todo o teu corpo. Então, se a gente aprende a escutar o outro na sua essência, na tua história, eu não vou ser discriminatório, eu não vou precisar reparar. Para você ter uma ideia, agora nós colocamos a palavra por favor e a palavra obrigado na nossa língua. Mas antes não tinha. Porque é uma cultura não precisava, né? Só pede desculpa quem faz o quê? Sim. Quem erra. E às vezes a gente precisa até do erro para a gente compreender a nossa história, a gente compreender o passo. Se cada passo que eu der for certo, onde vai estar o aprendizado nisso? Né? É o que mais dói. O que é mais lembrado? As Copas que o Brasil ganhou ou o 7-1 contra a Alemanha? Né? Os troféus estão lá. As pessoas não sabem nem a forma mais do troféu. Mas o 7-1 é capaz de lembrar de cada detalhe, como é que foi o gol, até quem fez. Porque quando a gente é derrotado, a gente é machucado, a gente lembra muito mais. Então, o que a gente quer fazer é lembrar para as pessoas que nós estamos sendo machucados. Não só pela essa pandemia. Nós estamos sendo machucados por o álcool, nós estamos machucados por outras drogas que tem. Isso que você falou, né, Ubiraci, é muito sério, né? As pessoas estão tentando comprar e se infiltrar nas comunidades indígenas pela bebida, né? Oferecendo bebida, fazendo com que as pessoas fiquem viciadas e a partir daí isso é um alerta que você tem que dar e as pessoas têm que saber disso também, que isso acontece, né? Para se protegerem, né? Uhum. A Vanessa disse aqui, como construir uma sociedade igualitária se os descendentes dos colonos brancos continuam repetindo o passado? Eu escrevi, Vanessa,
e até depois, se puder, eu tenho um site que é do meu trabalho, que é www.ubiracipadachó.com. Eu trabalho com terapias comunitárias, cuidando de pessoas. Eu sou um cuidador de pessoas. E o que eu levo é justamente isso. Essas pessoas que estão replicando o colonialismo é porque não se encontraram ainda. E quando vê a presença do outro que não é parecido com ele, é mais fácil expulsar do que tentar entender. Na verdade, quando essas pessoas me xingam, falam coisas que são dolorosas, eu entendo mais eles do que propriamente a mim. Primeiro porque eu me conheço. Eles me têm como selvagem. Mas quem pratica um ato desse? Um termo fiel lá. Quem é mais selvagem? Quem está vivendo em civilização? Eu vivo de modo civil, educado, mas selvageria, como querem mostrar, dificilmente somos nós. Quando você vê um índio protestar, quando você vê um índio gritar, partir para dentro, é porque todas as outras vias de conversa já se acabaram. Sabe por quê? Porque a gente não grita com o filho. A gente bota um filho na mesma altura. Eu agacho para falar com minha filha, educadamente, respeitosamente, seguro, para que ela entenda que eu não gostei, que faz parte. Ou eu ergo ela em algum lugar e faço a mesma coisa. Porque eu mostro para ela porque a gente tem que ser educado um com o outro. Então, e se as pessoas já não sabem para onde vão, quem elas são, é mais fácil criticar você. Como é que percebem hoje com essa pandemia? Eu vi duras críticas aos artistas. Quem está segurando as pessoas em casa? Exato, exato. Até foi uma conversa que eu tive com algumas pessoas, mas a arte, né, tão mal vista atualmente, né, está sendo justamente o ponto de apoio da maioria das pessoas, né, e claro que existem outras, os profissionais da saúde, né, e mesmo como você, os terapeutas, né, Ubiraci, as pessoas que cuidam, né, que se envolvem com a mente. Eu estou vendo que aqui tem algumas pessoas que eu conheço, tem biólogos, né, então o que eu falo é que para que a gente realmente mude essa situação, você precisa, a primeira coisa, da vontade, né? E a vontade olha, que o Alexandre está dando um depoimento que o alcoolismo é uma realidade muito triste nas comunidades indígenas do Paraná. Os brancos fazem sabendo que estão praticando o mal. Então esse realmente é um problema muito presente, né? Que a gente está vendo, não só está vendo na Bahia, está vendo nas comunidades indígenas do Paraná, como o Alexandre deu o depoimento. Mas eu achei muito interessante, Ubiraci, que você falou que na língua, só para a gente também tentar deixar a coisa mais leve, você falou que no Pataxó não havia o por favor e o desculpa, as palavras por favor e desculpa. Isso eu achei muito legal, cara, que fala um pouco mais, assim, como é que a forma de falar e a forma de... Isso na verdade denota que você pressupõe que o erro não é proposital, né? Porque sempre, então não precisa pedir desculpa, porque uma pessoa não vai errar de propósito, e sempre ela vai ter educação, né? Então para que falar por favor e para que falar desculpa? Não existia na língua. Eu vou tentar trazer para uma maneira mais fácil para quem é da cidade. Às vezes eu falo assim, como é que a gente fala de maneira comunitária para quem não vive em comunidade? Claro. Sabe como por que você não pede, não poderia, nem deveria pedir desculpa a um amigo? Porque se você sai com um amigo ou uma amiga e alguém está afim dela ou dele, vai perguntar, e aí, como é que é sua amiga? Aí você vai dizer, olha, ela não gosta disso, ele gosta disso, ela gosta de rock, gosta de sertanejo, não sei o que. Ou seja, você dá todas as dicas de que ele gosta ou que ele não gosta. Se eu sei o que você gosta ou não gosta, eu só vou te magoar sabendo. Eu vou te sacanear sabendo. Então, na comunidade é isso. Ou seja, se eu já tenho uma educação pré-estabelecida, que já vem de vários anos, e eu sei o que eu tenho que fazer, toda vez que eu deixo de fazer, eu estou desafiando tanto a minha comunidade e a minha cultura. E isso tem as consequências, né? Aí, claro que todos têm um aprendizado. Eu me lembro que os meus maiores aprendizados foi quando eu sempre desrespeitei meus pais. E eu tive marcas profundas, não no meu corpo, porque o meu corpo é preparado para sentir dor, mas na alma. E eu lembro que quando eu era castigado pelo meu pai e minha mãe,
que a gente aprendeu por surra, porque a gente ia para a mata, então para tu cortar na tiririca, o corpo tinha que estar forte. E aí eu lembro que eles falavam assim, eu vou batendo no seu corpo, porque você errou e errou feio, e você sabe por que está errando. Mas quando você for aí pelo mundo, o mundo não vai bater no seu corpo. Eles vão bater na tua alma, e aí nem eu e nem sua mãe vai poder tirar. E aí eu morei em Minas Gerais 6 meses. Comi o pão que o diabo amassou. Foi quando eu aprendi muito na minha vida, que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu lembro que é uma das frases que vinha, você precisava aprender. Então, cada frase que meu pai disse, a frase que minha mãe dizia, fez sentido lá. Às vezes a gente precisa ir para longe para saber que nosso maior lugar, o melhor que nós temos, está tão perto da gente. Então, exatamente. Eu não vou precisar pedir por favor e desculpas se eu não tenho intenção de sacanear ninguém ou errar. Né? E aí, por isso que essa frase reparação não cai bem, porque é só não continuar errando. Se você não é índio, se você não é negro, né? Se você não tem uma pele escura, se você não está na rua pedindo comida, se você está numa situação privilegiada, coloque-se no lugar do outro. E aí, você não vai precisar pedir desculpa ou reparar nada, porque você está usando a palavra que é muito comum hoje, empatia. É se colocar no lugar do outro, é estar no lugar do outro. Eu falo para algumas pessoas, quer ter essa experiência? Coloca a sua pior roupa, senta ali perto dos mendigos. Cara, eles têm sempre um cachorro perto, o cachorro é fiel, o cachorro passa fome junto com eles, vive na situação junto com eles, mas não abandona. Entendeu? Eles são educados um com o outro, eles dividem, eles têm suas dificuldades, seus problemas. Às vezes eu acho que as pessoas que moram em situação de rua, eles são mais educados e mais civis do que as pessoas que passam por eles todos os dias e invisibilizam essas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu concordo com você, Ubiraci. O conceito de civilidade hoje em dia ele está muito distorcido, né? Uhum. Eu queria ouvir de você, Ubiraci, assim, que você desse um depoimento muito sincero, assim. Você vive isso desde que você nasceu, né? Desde que você faz parte da comunidade, você é um líder, você buscou uma formação, e a gente está vendo nos últimos tempos aqui no Brasil uma acentuação, eu não sei nem uma acentuação dos problemas em relação às comunidades indígenas, falando especificamente. E também vemos, no sentido positivo, as pessoas falando mais sobre isso. Para você, que está vivendo, que faz parte, que está no centro da questão, você percebe essa escalada de problemas no sentido de perdas de direito, no sentido de pessoas tentando invadir as comunidades? Como é que para você está nesses últimos tempos, nesses últimos 1 ano e meio, aí, essa questão? Eu falo que, assim, e até para mim é complicado, porque a gente tem apoiadores fiéis, amigos apoiadores fiéis desse governo, que desde o início ele deixou bem claro que se dependesse dele, a população indígena não existiria no Brasil. Não teria terra indígena, não teria isso. Ou seja, o que está acontecendo não é novidade para a gente. A gente já estava esperando o meteoro cair, né, e a gente estava buscando nossos baldes para tentar apagar esse fogo grande que estava vindo. E a gente se fortaleceu mais. A nossa grande preocupação é que isso está vindo de maneira sorrateira, e antes ela vinha de maneira muito calada, aos poucos, e muita gente está falando. O que eu diria hoje, assim como não só o movimento indígena, mas vários outros movimentos, nós precisamos parar de falar, nós precisamos agir. Nós não somos os menores, nós somos a maioria nesse Brasil. Nós somos fortes. O que está acontecendo eu sempre uso o exemplo da água. Uma gota d'água, ela não faz muita diferença. Se você pula num rio, ela vai acolher você e vai se espalhar. Mas pula de 100 metros, aquelas moléculas de água vão se juntar e vai virar o pior concreto para você. O que falta é cada gota de água desse Brasil, branco, negro, rico, pobre, pensar como brasileiros. Se a gente destruir a mata, a natureza vai mandar seu recado.
O que a gente precisa é agir. A gente precisa, pessoas como você, que está nos movimentos, que está conversando com as pessoas, dialogando, mas também partir para a ação, porque a tua presença aqui é uma ação, né? Assim como vários outros lugares. As pessoas que têm um conhecimento, que têm já uma estrada, elas precisam colocar o pé na frente e dizer, eu estou junto com vocês. Né? Não é o medo de perder uma posição, um lugar, por você falar de uma questão que é pessoal. A gente, às vezes, coloca o profissionalismo na frente e esquece que nós somos humanos. Não? Por isso que quando me perguntam, você é o quê? Eu falo, eu sou um cuidador de pessoas. Porque eu não entro em caixinha nenhuma. Enquanto tiver gente, eu cuido de pessoas. Se não tiver pessoas, eu cuido de bicho. Mas eu vou cuidar. É a natureza, né, Ubiraci? Porque eu sou parte da natureza. Sem dúvida, cara. É importantíssimo a gente ouvir de vocês, né, que estão vivenciando, que estão dentro do problema, no foco, né, do furacão aí, o que vem acontecendo, né? A questão, o que eu percebo, assim, é que as comunidades indígenas do Brasil, me parece, olhando de fora, né, a questão que vocês ninguém aqui quer dominar o Brasil, quer transformar, né? Vocês querem a terra de vocês para vocês viverem, para viverem em paz. Agora, isso não pode ter, né? Isso é uma loucura. Então, assim, o que vocês estão reivindicando é o básico, é o mínimo, é como você falou. Quando você vê um índio numa situação de protesto, uma coisa um pouco mais agressiva, é porque não tem mais nenhuma hipótese, mais nenhuma condição. Então, assim, o que está se pedindo é o respeito ao mínimo. É o respeito ao mínimo que se quer, que é um pouco é a terra para a galera morar, é dignidade para viver, é respeito, é não ter preconceito, né? É não invadir os territórios que já foram demarcados, respeito às instituições, a FUNAI, né? Pessoas trabalhando ali que vêm fazendo um trabalho sério, né? E claro que podem haver problemas, como não estamos falando que as coisas são perfeitas no mundo, mas assim, é importante a gente falar que o que está sendo reivindicado pelas comunidades indígenas do Brasil não é nada mais do que os direitos individuais de cidadãos, de pessoas que moram no Brasil. Eu sempre falo, como é que eu comecei a live contigo falando, como é que um povo que é tranquilo, que hoje tem arco e flechas, tem suas pinturas e seu canto como força, pode incomodar tanto uma grande massa brasileira? Eu falei na live com o Alexandre Coimbra e com Garcia, que assim, o brasileiro usa uma palavra desenvolvimento. Se você compreender, com a gente como gosta de palavras, o des é um prefixo de negação, desgraçado, desmotivado, desvariado, né? Aí a gente usa o des como a gente está em desenvolvimento. É o que é? Nós não estamos envolvendo ninguém. Eu digo a você que você está no meio, mas na real você está fora. Então, enquanto o brasileiro usar essa palavra para dizer que precisa tirar o índio daquela terra, porque a gente precisa produzir mais para conquistar mais, por exemplo, abrir as portas do Brasil quando os outros países estão fechados, o Brasil não é autossuficiente, porque ele está comprando matéria de fora, mas o Brasil produz energia, produz petróleo, produz comida suficiente para a gente distribuir para o nosso Brasil. Mas é porque a gente tem intenção de ser um segundo dos Estados Unidos, porque nem querer ser melhor do que os Estados Unidos a gente quer ser o segundo. Bom, estamos conseguindo, porque em número de Covid-19 a gente está chegando lá. Né? Talvez consegue, né? Se eles se esforçarem mais um pouco, eles chegam lá. Se a bagunça continuar. As pessoas estão colocando aqui uns comentários, Ubiraci. Mariane, minha mãe, olha que amor, minha mãe participando aqui. As diferentes comunidades do Brasil se unem nesse caminho. Acho que o Ubiraci falou um pouco sobre isso, né? A questão dos parentes, né, Ubiraci? Como é que vocês se comunicam? Existem congressos dos povos indígenas? Existem encontros? Como é isso? Tem a ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre, que é feito geralmente em Brasília, e que as organizações indígenas levam os líderes de várias comunidades, de vários lugares do Brasil, para poder dialogar sobre esses assuntos, discutirem. A gente conversa muito internamente sobre isso. A gente também é muito educado e muito cuidadoso com isso, porque prego que aparece demais leva martelada.
e ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, a gente se cuida muito e a gente evita falar muito, porque a gente é muito mais ação. Então, numa guerra, e aí eu quero deixar bem claro, a gente não gosta de guerra, a gente não procura briga, mas se precisar que morra todos, a gente vai morrer todos, né? Tanto faz pela doença ou no enfrentamento, cuidando do que a gente acha que é sagrado. As pessoas talvez não entendam, porque a relação do nós indígenas com a terra é muito diferente da relação que as pessoas pensam. A gente entende que a terra é que é dono da gente, e não a gente que é dono dela. Então, garimpar em terra indígena, ferir o solo, é a mesma coisa que enfiar uma faca na nossa mãe, porque ela é que nos nutre. Então, ninguém anda voando o tempo todo. Tem muita gente que viaja de avião o tempo todo, mas a gente pisa no solo. É dela que sai o nosso sustento. Se é um gado, ele foi criado em cima da terra. Então, as pessoas esquecem que estão nesse mundo em cima dessa grande mãe. Então, o que a gente vê também em relação a esse vírus, né, Ubiraci, que existem nas florestas, existem nos códigos, né, da Terra, milhares de vírus em potencial. E quando a Terra é invadida, desmatada, não só a Terra, o oceano, né, eu tenho alguns amigos biólogos que fazem trabalhos de sustentabilidade, e quando as obras, né, invadem os oceanos e não são feitas cuidadosamente, esses vírus todos aparecem e vêm, e não só na Terra e nos oceanos, mas assim no Polo Norte, as geleiras que descongelam, né, existem, os vírus estão lá. Então o que acontece, na verdade, é uma urbanização de vírus que, quando ficam quietos e acomodados no seu habitat natural, eles não fazem mal ao ser humano. Então, as pessoas que pensam, né, que ainda não se deram conta de quão grave é esse problema ambiental, agora no Covid-19, elas estão vendo a vida delas sendo afetada, e assim, está intimamente relacionado com a relação do homem com o meio ambiente. Sim, e intimamente a relação ruim, né, com o meio ambiente. E aí eu depois até, se for possível, mando para ti inbox, mas eu escrevi um artigo falando sobre isso. O que é aprender com o vírus? Eu estava na França ministrando o curso de terapia, o meu amigo Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária, é a única das práticas integrativas brasileiras. O restante tudo vem de fora, para ver o quanto a gente valoriza o que é de fora. Não tem nenhuma prática da cultura afro e nem indígena. Tem ele que criou, que é um cara muito gente boa, um cara inteligentíssimo, mas percebe que... Oi? Desculpa te interromper, estão me avisando aqui que a gente tem 1 minuto e 50, então, que está acabando aqui o nosso tempo. A gente foi embalando no papo aqui. Então, é bem isso. Voltando de lá, eu escrevi esse artigo, O que é aprender com o vírus? Para nós, esse vírus foi há mais ou menos 60 anos atrás que teve algo da família. E para nós, uma pessoa com 60 anos é um sábio da comunidade. Então, esse vírus ele está se preparando há 60 anos para vir agora mostrar e ensinar a gente alguma coisa. E a gente precisa aprender. Se a gente sair dessa pandemia sem aprender nada, nós vamos esperar chegar uma outra para a gente sentir na pele. E essa não é a primeira que vai vir se a gente continuar nessa mesma pegada. Sem dúvida, amigo. Olha, eu só tenho a agradecer pelo seu depoimento. Eu vou agora fazer uma breve fala e vou deixar para você se despedir aí, cara. Tem 50 segundos para você dar um grande alô pro pessoal. Vai lá. Cara, eu quero agradecer a você pelo carinho, ao André Moraes e toda a galera dos Pontos de Cultura, e dizer que eu estou à disposição para dialogar. Se você não sabe como fazer, venha para a comunidade, sinta-se na comunidade para que você possa ser comunitário nos outros lugares onde você vá, porque nós somos seres humanos, e a gente, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai mostrar nossa humanidade. Gratidão a cada um de vocês por me ouvirem, por esse espaço maravilhoso. Como é? Se despede aí no Pataxó, na língua de vocês, cara. Xangô. Angô? Xangô. Xangô. Obrigado, gente.
Aue Xangô. Vão lá no Pontes de Cultura. Obrigado. Irmão, nos falamos depois.